Então, entre esses cronogramas relacionados sobre projeto de vida, nós olhamos aqui as ações, o propósito, os resultados aleatórios, lazer aleatórios que vai consecutivamente, vai fazendo, independente que seja, você vai adaptando e juntando pessoas, grupos, daqui a pouco você está fazendo um churrasco ou uns campos de cooperações aleatórios que vai aqui, vai fazendo momentos momentâneos, que vai havendo esse tipo de lazer, que alguns falam lazer também tempo disponível, que é outra colocação, falam lazer tempo indisponível, porque é o tempo que ele quer fazer, mas que ele está indisposto, mas ele vai fazer porque ele tem que ir no banco, em qualquer lugar. Para mim não é um tempo disponível não, já discuti com o professor. O tempo disponível é o tempo que ele tem na casa, quando ele está com alguém, ou quando ele está com o seu estado moral. Não vou falar nem estado de espírito, porque eu não quero entrar mais nesses campos dogmáticos. Isso nos traz pontos importantes. O que é lazer? Lazer é uma fonte livre de poder? O que é lazer? São pontes entre prioridades que cada um busca. Então vamos lá. Então, entre esses intercâmbios, entre as propriedades e sua vida, o que é importante? Nós somos uma propriedade, estamos materializados ainda, temos um logos de existência e percepção que existimos. E nessa palavra existência, existir, vai trazer dois nomes. Um é pensar, um é analisar. Não, um é pensar e o outro também é pensar. Duas teorias. Duas teorias. A teoria é entre pensar e a prática. Duas teorias que vão analisar os nossos dois pensamentos. Duas teorias, pensar e praticar. Elas têm um duelo entre si de todas as filosofias e todas as teorias, uns conflitos entre a teoria e a prática. Porque o próprio ser humano ele tem as suas imperfeições. A maioria das vezes, essa aí que é uma síndrome lacaniana, que alguns falam sobre Lapierre Gautier, que falam sobre o simbolismo do movimento, 1988. É um livrinho marrom, né? Que tem até uma roupa um pouco parecida. Nos traz pontos importantes ali que eles citam Lacan e alguns conceitos ligados. Embora ele está na prateleira ali, né, da psicologia, como está Goltani e outros autores que falam sobre aprendizado motor, McGill, ou seja, Galahu ali está mais integrado, mais na questão da prateleira da educação física em destaque. Mas tem o Gentil, acho que Gentil que também é retratado também na fisioterapia e também da psicologia. Tem vários autores que falam sobre o movimento e colocam como questão que é um circuito, é uma roleta russa, o nosso próprio humor. Tem momentos que nós estamos bem e outros não. Momentos que nós temos que cuidar. Nosso doutorado, tem vezes que nós temos que as nossas imperfeições nos traz um campo diplomático de negociarmos nosso próprio corpo e ter um controle. Se explodir a raiva, o rancor, a ira, o ódio, e isso vai haver o que? Tempestades na própria pesquisa. E aí vão acabar massacrando de novo. Ok? Como diz o Seneca, que fala, né? Toda pesquisa tem uma tempestade e naufrágio, que eles colocam aí, ó. Eu não conheço muito esse filósofo Seneca. Conheço mais Aristóteles, Sócrates, Hipócrates. Ou seja, outros, os 50 filósofos que eu vou já o livro, de ponta, uns 15 ali são de ponta. Outros podemos conversar sobre filosofia e esporte. Outros são de ponta em questão de quê? Ligado a demagogias e multidões, só para filosofar a vida e dialogar. Agora os outros 20 é para falar sobre esporte, realidade, racionalidade e verdade. Ah, você hoje não teve o conceito de heteronomia moral, você mentiu ou contou alguma coisa que não devia. É lógico que depende da situação e da sobrevivência que você vai fazer. Tem pessoas que têm uma carga tão pesada, se uma pessoa falar errado ou contar mentira, quer matar e quer chutar.
Qual o erro maior? Você olhando para o erro dele ou você olhando para o seu próprio erro, que quer matar, massacrar, acabar com a vida? Rapaz, enxerga os teus olhos, enxerga a tua vida, com todo respeito, assim. Eu tô falando de criança, a culpa muitas vezes é que um próprio menino abusou dele, a própria menina abusou, e eu fui abusada, depois a outra pessoa foi abusada, e esses abusos acontecem que fatalidades. Com a simples bobeira de brincadeira em papéis sociais ligada à sensualidade, o que possa resolver em encaminhamento, o processo que pode resolver em questão de audiências, por que não resolvemos desse jeito? Quer matar, quer espancar, quer ser o dono da esquina, o dono da facção, do tráfico. Não é desse jeito que caminha, não. Nós temos que conversar e negociar. Tempos atrás, se alguém, evidentemente, morresse na minha sala de aula por causa disso, mas morria sabendo que eu avisei. Precauções. Ó que eles investigavam, hein? Tava na minha cola, não com aquela cola de madeira, para fazer sinal de pipa. Né? Mas ficavam olhando, investigando e analisando, porque se falasse que ia analisar o que? A referência. Aí, ou seja, a carga pesada era para mim. Tinha outro rapaz que trabalhava comigo lá, ele era tranquilo. Né? Amor, só love, amor. Mas é lógico o quê? Tem que trazer naquela época para eles. E se hoje eles viram alguma coisa errada em mim, eles têm que fazer o quê? Trazer uma alta avaliação. Teve épocas de sugestões e pressupostos. Isso vai trazer a quem que vai prejudicar eles em questões de grade curriculares e vai aprender com o professor que esteve comigo, não comigo mais. É lógico, eu já estou no fora do escanteio, no escanteio estou mais. Estou fora das arquibancadas da vida deles históricas. Que depender de mim, pode morrer hoje. Por quê? Ele é como o conceito que eles falam. Tem que morrer, tem que matar, tem que massacrar, tem que apanhar. Então, se a filosofia deles é essa, a minha também vai ser pior. Não enxergar a vista grossa. Nos traz panoramas e patamares importantes relacionados à nossa vida. Não é questão da unha, com a própria enxada, ou seja, com a própria espada, mas nós temos que ver que nós queremos viver. Se nós preocuparmos com tudo, que eu coloquei uma síndrome, que eu coloquei cosmogonia, que ninguém é Deus, ou o próprio Cristo, né, que eles falam aí, não é com a cosmogonia. É um campo de egocentrismo, que traz que a pessoa fica manipulada, gostou de manipular a pessoa, e ela coloca esses tratados, né, primeiramente, se eu fosse um tipo de pessoa que se coloca como homofobia, outras questões assim que são colocadas, ou vítima, meu filho, eu não sou isso não, hein? Eu falei para ver com o rapaz, não sou isso não. Eu quero que você se vira para lá nos 30. Falei para ver com o rapaz, porque ele aproveitou os meus cenários da vida familiar e pessoal, nessa identidade perdida que é a minha profissão, e o que aconteceu? Fatalidades na minha família. E ainda tem outros órgãos que vão oxigenar, flexibilizar. Já falei, cuidado, tem pessoas que estão pesquisando esses naufrágios, somente os meus erros. E eu vou gostar, mas não que não haja fatalidade. Se eu errar, eu vou responsabilizar. E ter representatividade de falar, conversar, dialogar, que eu errei. Agora, há maneiras de pessoas que gostam de matar, arrancar a cabeça, tirar olhos e fazer massacre com as pessoas. Tempos atrás aconteceu com o meu tio aí, que eu não quero falar o nome dele. Houve um massacre, ele não importa o que ele seja, ou seja violento ou não, mas tentamos administrar o nosso eu, ok? Então é lógico, não estou ocupando quem aconteceu outra fatalidade, mas a linguagem e sociabilidade é importante. Eu estou falando isso por quê? Porque o tema que eu estou falando aqui é projeto de vida. E eu coloquei para a motricidade humana na época do berçário. Ninguém vai para a educação infantil, a maioria das vezes em épocas passadas. Hoje, eu coloquei nas minhas introduções lá, o telecéfalo, o córtex motor é mais para a mulher, que tem esse discernimento. Você viu como a mulher tem um discernimento comigo? Vocês podem perceber em qualquer lugar, alguém vê aqui o telefone, vê eu falando agora, pode perceber, é uma discriminação muito grande, eu gosto, quero ficar bem distante de mim mesmo, com todo respeito. Teve uma que falou comigo que eu perguntei a ela, uma outra religião, eu falei, eu vou casar? Ah, casar você não vai casar mais não. Eu tô vendo aqui na carta, você não vai casar mais não. Eu falei, ô minha querida, eu quase que eu falei, Deus te abençoe, ela me chamar de 5, fala, Deus te abençoe. Nos traz panoramas importantes ligados aos campos epistêmicos. Eu vou julgar a religião dela ou não, cada um tem autonomia. Eu perguntei outros também, outros aí,
Estou só colocando, citando em destaque. Ok? A corpo